Olá, me chamo Lilian Alves e hoje apresentaremos a aula de Biologia, cujo tema é Evolução. Então, começando a nossa aula de hoje, vamos para a introdução e nela a gente tem que já esclarecer que a evolução nem é magia e também não é metamorfose. A evolução dos seres vivos, na verdade, são as mudanças e transformações que esses seres sofrem e que são transmitidas de geração por geração ao longo do tempo. Temos então como alguns argumentos evolucionistas os paleontológicos, que são as descobertas de fósseis que contraria a ideia de imutabilidade das espécies que era declarada nos séculos 14 e 15, por exemplo. Outro desses aspectos são a anatomia comparada. Então, diferentes espécies elas apresentam ou estruturas semelhantes ou membros com a mesma função, assim como órgãos vestigiais. Temos então as estruturas homólogas e as estruturas análogas. Então, nas estruturas homólogas, elas apresentam origem embriológica semelhantes, normalmente com aspectos diferentes e podem então ter funções diferentes. Descendem então de uma evolução divergente. Reparemos então nos braços de alguns mamíferos. Então, no braço humano, nós temos a mão com a posição dos dedos, enfim, para pegar alguns objetos. Os mamíferos, em geral, em especial os hominídeos, apresentam com esse tipo de função. Em compensação, se compararmos, por exemplo, com os morcegos, vemos que a mão dele é voltada toda para o aspecto do voo. Ou seja, eles têm uma origem embriológica igual e uma função bem diferente exercida no meio. Enquanto nas estruturas homólogas ocorre ao contrário. A origem embriológica é diferente e tem funções semelhantes devido ao ambiente em que eles vivem serem semelhantes. Então temos uma evolução convergente. Comparemos novamente a asa do morcego com a asa de um inseto, uma borboleta. Temos aí origem embriológica diferente. Entretanto, todas as duas estruturas exercem então a capacidade do voo. Temos como outro tópico a embriologia comparada. Então, quanto maior for o grau de semelhança entre os embriões dos animais, maior é o grau de parentesco da filogenia deles, que o originou. Então, se compararmos então os peixes, répteis, aves e mamíferos, podemos ver que eles têm estruturas semelhantes quanto à posição da origem da coluna vertebral, assim como que vai dar origem então ao globo ocular e a outras estruturas. Vamos agora então para os aspectos citológicos. Então, o que nós observamos no laboratório é que algumas características são diferentes a nível macroscópico. Mas se analisarmos o mundo no nível microscópico, não há grande diferença entre os seres vivos. Assim comparamos então, nessa figura, o exemplo de dois tipos de celulares. Células eucariotas de um animal e de um vegetal. Então vemos semelhanças como núcleo, flagelos, retículo endoplasmático e pequenas diferenças, como por exemplo a presença de parede celular nas células vegetais e a ausência nas células animais. Agora, nos aspectos biogeográficos, diferenças de biogeografias ocorrem devido à deriva dos continentes, a qual separou os indivíduos de mesma espécie, que evoluíram dando origem a diferentes espécies, cada uma adaptada ao ambiente onde viveram. Assim foram observados em muitos estudos, em especial no estudo de aves e no estudo de mamíferos. Nos aspectos bioquímicos, quanto mais semelhante for a sua constituição química, maior o grau de parentesco ou filogenia que pode ser estabelecido. Então vemos então que os seres vivos são constituídos principalmente por biomoléculas. Aí temos os lipídios, os
glicídios, os ácidos nucleicos, entre outras. Existe também a existência de um DNA e um RNA, e sua intervenção na síntese proteica. Também falamos de uma universalidade do código genético e o fato de existirem 20 aminoácidos nos seres vivos. Então, nas principais teorias evolutivas, vão se destacar em especial 3. A primeira seriam as teorias de Lamarck, a segunda, a teoria de Darwin e, por fim, o neodarwinismo ou a teoria sintética da evolução. Na teoria de Lamarck, nós vemos que o princípio evolutivo estaria baseado em 2 leis fundamentais. Então, temos a lei do uso e do desuso e a lei da transmissão de caracteres. Na lei do uso ou do desuso, o uso de determinada parte do corpo do organismo faz com que eles se desenvolvam e o desuso faz com que eles atrofiem. Agora, na lei da transmissão dos caracteres adquiridos, as alterações provocadas em determinadas características do organismo pelo uso e desuso são transmitidas aos seus descendentes. Então, tudo vai estar gerado em relação à adaptação que ele tem ao meio em que vive. O exemplo mais clássico são das girafas. As girafas teriam, a princípio, pescoços curtos, e sim viveriam em ambientes onde a vegetação rasteira era relativamente escassa. A necessidade de esticar o pescoço para alcançar a folhagem do alto da árvore aumentou o tamanho do pescoço da girafa ao longo das gerações, ou seja, a girafa se adaptou ao meio e transmitiu esse caractere para as descendências futuras. Em compensação, entra então a teoria de Darwin. E Darwin, ele então vai nos dizer que os organismos mais adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados, deixando então um maior número de descendentes. Os organismos mais adaptados são selecionados para aquele ambiente. Então, os principais motivos ou ideias de Darwin, resumidamente, seriam: os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações em todos os caracteres, não sendo, portanto, idênticos entre si. Outra é que todo organismo tem grande capacidade de reprodução, produzindo muitos descendentes. Entretanto, apenas alguns dos descendentes chegam à idade adulta. Isso leva ao número de indivíduos de uma espécie mantido mais ou menos constante ao longo das gerações. E os organismos com variações favoráveis às condições do ambiente onde vivem têm maiores chances de sobreviver e deixar descendentes, quando comparados aos organismos com variações menos favoráveis. Então, podemos dizer que, ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos mantém ou melhora o grau de adaptação deste ao meio. Darwin viu isso quando passou pelos arquipélagos de Galápagos e identificou o ancestral comum em relação a todos os outros dentilhões da ilha. E através das suas semelhanças e também das suas diferenças, ele pôde ver o grau familiar entre os indivíduos. Então, estabelecer o grau de parentesco. Um modelo para irradiação adaptativa, uma explicação para o que acontece em arquipélagos é a irradiação adaptativa. Temos, por exemplo, 5 espécies de um ancestral comum. O ancestral A, ele saiu do continente e colonizou então a primeira ilha. Na segunda figura, vemos que a espécie que estava na segunda ilha, ela conseguiu migrar para a terceira ilha e, com o passar do tempo, ela se modifica na primeira ilha em relação ao continente. E, em seguida, se modifica também em relação à sua primeira ilha na terceira. Então, temos agora 3 espécies, A, B e C. A espécie C, que se coloca na segunda ilha, ela volta novamente à ilha que a originou. E aí nós temos uma nova mudança. Encontramos agora 4 indivíduos, A,
B, C e D. O indivíduo que voltou e se adaptou à primeira ilha. Só que esse indivíduo também ele migra novamente para a ilha da onde ele saiu e então coloniza uma terceira ilha. Temos então no continente uma espécie A, que originou todas as outras. Na primeira ilha, mais próxima ao continente, temos a espécie B e C. Na segunda ilha, a espécie C e D. Na terceira ilha, apenas a espécie D. Voltando à primeira ilha, temos a espécie D novamente, que migrou, por último, à primeira ilha próxima do continente. Ou seja, essa rotatividade em relação a ambientes diferentes ajudou com que os indivíduos tivessem modificações e assim passassem para os seus ancestrais e colonizassem diferentes ambientes. Então, temos 5 espécies de indivíduo ancestral comum dentro de um ambiente de ilhas. Se formos comparar as ideias de Lamarck e Darwin, vamos ver que Lamarck, o meio cria necessidades que induzem mudanças nos hábitos e nas formas dos indivíduos. Mas se comparado a Darwin, o meio exerce uma seleção natural, que favorece o indivíduo portador das características mais apropriadas para um determinado ambiente e num determinado tempo. Agora, veja só Lamarck. As novas características conseguem-se pelo uso ou desuso repetido de um órgão ou parte do corpo. Darwin diz diferente, ele diz que no seio de uma população, certos indivíduos apresentam características que lhe conferem uma melhor adaptação em relação aos outros. Por último, temos que as características adquiridas são transmitidas aos descendentes. E Darwin diz que os mais aptos vivem mais tempo. Então, reproduzem-se mais e transmitem as suas características aos descendentes. O que podemos entender disso é que, enquanto Lamarck diz que há uma indução, Darwin diz que há uma seleção. Enquanto Lamarck diz que há o uso e o desuso, Darwin fala de adaptação. E enquanto Lamarck diz que as características adquiridas são transmitidas aos descendentes, e Darwin diz que essa transmissão de características aos descendentes só é dada pelos que vivem mais tempo, ou seja, que são mais aptos ao ambiente e reproduzem-se assim. Vemos então 2 grandes aspectos da evolução: a macroevolução, que é o aparecimento de novas espécies, e a microevolução, que ocorrem modificações das composições gênicas em uma determinada população. Então temos como macroevolução e especiação a barreira geográfica, que impede o intercruzamento e interrompe o fluxo gênico entre as populações. E quando não entrecruzam, por mecanismos que impeçam a fecundação ou gestação, o que produzem descendentes estéreis, teremos 2 novas espécies. Então temos exemplo de especiação: divisão de uma espécie em 2 reprodutivamente isoladas. Uma espécie acaba então de ser isolada por uma barreira geográfica. Temos então uma expansão dessa população, o que nos diz que com o passar do longo do tempo, eu vou ter uma diferenciação de características, então 2 novas espécies diferentes devido a uma barreira geográfica. O padrão mais comum de especiação é o conhecido como especiação geográfica ou especiação alopátrica. Na especiação alopátrica, espécie ancestral vivia numa comunidade. Quando ela é separada pelo algum evento geológico ou a sua própria topografia do ambiente as separam, ela vai dar uma população 1 e população 2, vivendo com um ancestral em comum. Então, presta bem atenção.
No isolamento reprodutivo, temos o mecanismo pré-copulatório e ele impede o cruzamento interespecífico. Então, os parceiros em potencial não se encontram. Então, é o isolamento sazonal ou de habitat. Se os parceiros em potencial encontram-se, mas não copulam, é um isolamento etológico. Agora, se a cópula é tentada, mas não há transferência de espermatozoide, há um isolamento mecânico. Agora, preste bem atenção no isolamento reprodutivo, onde o mecanismo é pós-copulatório. Ele acaba reduzindo o sucesso do cruzamento interespecífico, e aí teremos os pré-zigóticos, que é a cópula sem fertilização, e os pós-zigóticos. Nos pós-zigóticos, existem 3 tipos, onde há fertilização com a morte do zigoto, por incompatibilidades carióticos, por exemplo. O zigoto produz um F1 de híbridos inviáveis ou com viabilidade reduzida, ou seja, a inviabilidade do híbrido. E por último, os zigotos dos híbridos de F1 são completamente viáveis, mas parcial ou completamente estéreis, ou ainda produzem um F2 deficiente, esterilidade do híbrido. Chama a sua atenção para a parte toda histórica, porque temos aí um mecanismo industrial. Antes da Revolução Industrial, os troncos das árvores eram recobertos por líquens que conferiam mariposas uma cor acidentada. Observa-se que com a industrialização, o aumento dos resíduos poluentes gasosos ocasionou a morte dos líquens e os troncos das árvores passaram a ficar escurecidos com o excesso da fuligem. E se você reparar, o que acontece com as mariposas? Então, quando os troncos eram cobertos de líquens, numa região que não era industrializada, você encontrava, então, mariposas que conseguiam se disfarçar nesses líquens e outras mais escuras, se destacando mais no ambiente. Quando há, então, a morte dos líquens, há uma troca entre essas mariposas. A forma clara é facilmente visível, enquanto a forma escura confunde-se com o substrato. Então, ela consegue ser então mais... A forma branca consegue ser então mais predada por outros indivíduos, especial aves. Já na teoria neodarwinista, ou teoria sintética da evolução, podemos ver 2 grandes correntes. Primeiro, baseadas em Darwin, e segundo, em noções atuais da genética. Então, no neodarwinismo, a teoria sintética da evolução tem questões ainda não esclarecidas pelo darwinismo. A principal é como surge uma variação e como é transmitida uma variação hereditária. No neodarwinismo, há uma reformulação do darwinismo à luz de conhecimentos da genética. Então, de acordo com essa síntese moderna, a variação genética em populações surge aleatoriamente através da mutação. Atualmente sabemos que isso pode acontecer devido a erros de replicação do DNA e combinação genética, que consiste primariamente em modificações na frequência dos alelos entre gerações, resultando deriva genética, seleção natural e oscilação genética. Observa-se então, na primeira geração, da primeira figura, que temos uma frequência de A maior que a frequência de Azinho. Com o passar na segunda geração, percebemos que essa frequência de alelos, Azão e Azinho, começam a se igualar. E na terceira, então, geração, a frequência de Azão é 100% maior que a de Azinho. Então, há uma preferência maior de determinado alelo. Os fatores evolutivos que atuam sobre o conjunto gênico da população podem ser reunidos em 2 características. Fatores que tendem a aumentar a variabilidade genética da população, ou seja, mutação gênica, mutação cromossômica, recombinação. E aí vemos a origem da variabilidade.
Nas mutações, essas alterações genéticas ou cromossômicas se tornam viáveis e favoráveis, sendo transmissíveis e constituem uma fonte primária de viabilidade genética. E na recombinação genética, a reprodução sexuada contribui para aumentar a variabilidade através da meiose, buscando então recursos da biologia celular e da fecundação, ou seja, da união aleatória dos gametas. Os fatores que atuam sobre a variabilidade genética já estabelecida são então a seleção natural, a migração e a oscilação genética. A migração desses fatores associa ao isolamento geográfico, que pode levar ao longo do tempo ao desenvolvimento de mecanismos de isolamento reprodutivo, quando então surgem novas espécies. Então eu tenho um indivíduo que sofre mutação e outro recombinação, e isso gera então uma variação. Essa variação passa por um filtro que seleciona, ou seja, o ambiente. E aí temos a adaptação. Os mais adaptados sobrevivem. Finalizamos esta aula de hoje sobre evolução e caso haja alguma dúvida, entre em contato conosco através do site www.centroapoio.com. E se você tiver interesse sobre algum assunto específico, prepararemos uma aula personalizada para você, com exercícios para a sua melhor aprendizagem. Não tá bem olhando para o lado. Não, ficou ruim de novo. Não, foi eu que fiz o negócio errado. Não, errei. Não foi. Por que eu engasguei? Cara, eu não tô enxergando aquele troço. Se você... Não, filho, não. Através do site